Fuga. A vida na fazenda se tornara difícil. Sinhá Vitória benzia-se tremendo. Manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato, e Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido. Combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como negro fugido. Saíram de madrugada, assim a Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral vazios, de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sinhá Vitória lembrou-se da cachorra-baleia. Chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro. Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da madrugada, andaram bastante, em silêncio. 4 sombras no caminho estreito coberto de seixos miúdos. Os meninos à frente, conduzindo trouxas de roupa. Sinhá Vitória sob o baú de folha pintada e a cabeça de água. Fabiano atrás, de facão de rasto e faca de ponta, a cuia pendurada por uma correia amarrada ao cinturão, o aió a tiracolo, a espingarda da pederneira num ombro, o saco da matolatagem no outro. Caminharam bem 3 léguas antes que a barra do nascente aparecesse. Fizeram alto, e Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou para o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera aos meninos que se adiantavam, aconselhara-os poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la. E só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias. O chiqueiro e o curral, que precisavam conserto. O cavalo de fábrica, bom companheiro. A égua lazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas, e os pés dele esmoreciam. As alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Agora Fabiano examinava o céu, a barra que tingia o nascente, e não queria convencer-se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa diferente da vermelhidão que todos os dias espiava como o coração aos baques. As mãos grossas por baixo da aba curva do chapéu protegiam-lhe os olhos contra a claridade e tremiam. Os braços penderam desanimados. Acabou-se. Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro num lado, cor de sangue no outro, e ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. Desde o aparecimento das arribações vivia desassossegado. Trabalhava demais para não perder o sono, mas no meio do serviço um arrepio corria-lhe no espinhaço. À noite acordava agoniado e encolhia-se num canto de cama de varas, mordido pelas pulgas, conjecturando misérias. A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem.
Fabiana tentou na mulher e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos, ordenou a marcha com uma interjeição áspera. Afastaram-se rápidos, como se alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam quase tocando os calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra-baleia picava-o, intolerável. Não podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina, espinho, só espinho. A baleia aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação inimiga. Os meninos corriam. Sinhá Vitória procurou com a vista o rosário de contas brancas e azuis arrumado entre os peitos. Mas, com o movimento que fez, o baú de folha pintada ia caindo. Aprumou-se, endireitou o baú. Remexeu os beiços numa oração. Deus Nosso Senhor protegeria os inocentes. Sinhá Vitória fraquejou. Uma ternura imensa encheu-lhe o coração. Reanimou-se. Tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar com o marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, sentia um aperto na garganta e não poderia explicar-se. Mas achava-se desamparada e miúda na solidão. Necessitava um apoio, alguém que lhe desse coragem, e dispensável ouvir qualquer som. A manhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de morte. A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que encheu o céu. Sinhá Vitória precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. Queria enganar-se, gritar, dizer que era forte e a quentura medonha. As árvores transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valia nada. Chegou-se a Fabiano, amparou-o e amparou-se. Esqueceu dos objetos próximos, os espinhos, as arribações, os urubus que farejavam a carniça. Falou no passado, confundiu-o com o futuro. Não poderiam voltar a ser o que já tinham sido? Fabiano hesitou, resmungou, como fazia sempre que lhe dirigiam a palavras incompreensíveis, mas achou bom que Sinhá Vitória tivesse puxado conversa. Ia num desespero. O saco de comida e o aió começavam a pesar excessivamente. Sinhá Vitória fez a pergunta. Fabiano matutou e andou bem meia légua sem sentir. A princípio quis responder que evidentemente eles eram o que tinham sido. Depois achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos. Eram outros, para bem dizer. Sinhá Vitória insistiu. Não seria bom tornarem a viver como tinham vivido, muito longe? Fabiano agitava a cabeça vacilando. Talvez fosse, talvez não fosse. Cochicharam uma conversa longa e entrecortada, cheia de mal-entendidos e repetições. Viver como tinham vivido numa casinha protegida pela bolandeira de seu Tomás. Discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não valeria a pena. Porque estariam sempre assustados, pensando na seca. Aproximavam-se agora dos lugares habitados. Haveriam de achar morada. Não andariam sempre à toa, como ciganos. O vaqueiro assombrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sinhá Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se às outras ocupações. E Fabiano estremeceu, voltou-se. Estirou os olhos em direção à fazenda, abandonada. Recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança. Que fazia ali virado para trás? Os animais estavam mortos. Encarquilhou as pálpebras, contendo as lágrimas. Uma grande saudade espremeu-lhe o coração. Mas um instante depois viram-lhe ao espírito figuras insuportáveis. O patrão, o soldado amarelo, a cachorra-baleia inteiriçada junto às pedras do fim do pátio. Os meninos sumiam-se numa curva do caminho. Fabiano adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Sinhá Vitória acompanhou o marido, chegou-se aos filhos. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde eu tinha vivido alguns anos. O patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmoreceram no seu espírito.
e a conversa recomeçou. Agora Fabiano estava meio otimista. Endireitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da mulher. Bem, desejou fumar. Como segurava a boca do saco e a coronha da espingarda, não pôde realizar o desejo. Temeu arriar. Não prosseguir na caminhada. Continuou a tagarelar, agitando a cabeça para afugentar uma nuvem que, vista de perto, escondia o patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia. Os pés calosos, duros como cascos, metidos em alpargatas novas, caminhariam meses. Ou não caminhariam. Sem a Vitória, achou que sim. Fabiana agradeceu a opinião dela e gabou-lhe as pernas grossas, as nádegas volumosas, os peitos cheios. As bochechas de Sinhá Vitória avermelharam-se, e Fabiana repetiu com entusiasmo o elogio. Estava boa, estava taluda, poderia andar muito. Sinhá Vitória riu e baixou os olhos. Não era tanto como ele dizia, não. Dentro de pouco tempo estaria magra, de seios bambos, mas recuperaria carnes, e talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado. Fabiano estirou o beiço, duvidando. Sinhá Vitória combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual a de seu Tomás, da bolandeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sinhá Vitória insistiu e dominou-o. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos, como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande. Realmente, para eles, era bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam, meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu Sinhá Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menina é bicho miúdo, não pensa. Mas se a Vitória renovou a pergunta, e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. Sinhá Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se a derrubar o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar? Que ideia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam as caatingas, onde havia montes baixos, cascalho, rios secos, espinhos, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais. Resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então, eles eram bois para morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe, adotariam os costumes diferentes. Fabiano ouviu os sonhos da mulher deslumbrado. Relaxou os músculos e o saco da comida escorregou-lhe no ombro. Aprumou-se, deu um puxão à carga. A conversa de Sinhá Vitória servira muito. Haviam caminhado léguas quase sem sentir. De repente veio a fraqueza. Devia ser a fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio-dia, pouco mais ou menos. Baixou os olhos encandeados, procurou descobrir na planície uma sombra ou sinal de água. Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sinhá Vitória já não lhe fazia moça. Ele ainda se agarrava a fantasias. Coitada, armar semelhantes planos assim bamba, o peso do baú e da cabeça enterrando-lhe o pescoço no corpo. Foram descansar sob os garranchos de uma quixabeira. Mastigaram punhados de farinha e pedaços de carne. Beberam na cuia uns goles de água. Na testa de Fabiano o suor secava, misturando-se à poeira que enchia as rugas fundas, embebendo-se na correia do chapéu. A tontura desaparecera, o estômago sossegara. Quando partissem, a cabeça não envergaria o espinhaço de Sinhá Vitória. Instintivamente procurou no descampado indício de fonte.
Um friozinho agudo arrepiou-o. Mostrou os dentes sujos num riso infantil. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim, besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. Fabiano lembrou-se da cachorra-baleia. Outro arrepio correu-lhe a espinha. O riso besta esmoreceu. Se achassem água ali por perto, beberiam muito. Sairiam cheios, arrastando os pés. Fabiano comunicou isto assim à Vitória, que indicou uma depressão do terreno. Era um bebedouro, não era? Sim, a Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou o que havia perguntado. Então, ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção. Como Sinhá Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem. Inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia, sem saber que estava mentindo. E Sinhá Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças, andavam por lugares conhecidos. Qual era o emprego de Fabiano? Tratar de bichos, explorar os arredores, no lombo de um cavalo. E ele explorava tudo. Para lá dos montes afastados havia outro mundo, o mundo temeroso. Mas para cá, na planície, tinha de cor plantas e animais, buracos e pedras. Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Sim, a Vitória pediu a binga ao companheiro e acendeu o cachimbo. Fabiano preparou um cigarro. Por enquanto, estavam sossegados. O bebedouro indeciso tornara-se realidade. Voltaram a cochichar projetos. As fumaças do cigarro e do cachimbo misturavam-se. Fabiano insistiu nos seus conhecimentos topográficos, falou no cavalo de fábrica. Ia morrer na cerca um animal tão bom. Se tivesse vindo com eles, transportaria a bagagem. Algum tempo comeria folhas secas, mas além dos montes encontraria alimento verde. Infelizmente, pertencia ao fazendeiro e definhava, sem ter quem lhe desse a ração. Ia morrer o amigo lazarento, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos acabando-se com os cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos.